Presidente, para a gente começar sobre a sessão de debates temáticos de hoje, a gente tem diversos representantes de muitas entidades, deve durar bastante tempo, inclusive. O objetivo dessa sessão de debates temáticos é munir esses senadores de informações, como que o senhor avalia? Esse projeto foi submetido à Câmara num grupo de trabalho, então eles aperfeiçoaram, aprofundaram o tema, votaram na Câmara. Quando chega ao Senado, há uma reivindicação que ele possa ser apreciado e nós então encaminhamos diretamente ao plenário, designando o senador Romário, que é um senador muito habilitado para cuidar desse tipo de tema aqui no Senado Federal. E eu propus, como presidente do Senado, uma sessão de debate justamente para o amadurecimento desse tema, para que possamos ouvir todos os segmentos que ora convergem, ora divergem em relação a esse projeto, com a presença do ministro de Estado da Saúde, doutor Marcelo Queiroga, a quem agradeço pela presença, representante da Agência Nacional de Saúde, enfim, mais de 20 expositores para poder ter o aprofundamento e transferir a presidência para o senador Romário, que a essa altura é a principal figura desse tema, por ser o relator, para poder preparar o seu parecer à luz de todos esses argumentos. Então, uma sessão de debates necessária para aprofundamento de um tema que é muito importante. E o senhor sente que deve haver, de fato, essa votação na próxima segunda-feira? Algum outro projeto também pode ser pautado para a próxima semana? Nós estamos avaliando a pauta do dia 29, teremos uma sessão do Senado. Esse projeto certamente estará na pauta, já foi inclusive anunciado, e nós vamos avaliar outros projetos também que possam ser submetidos nessa sessão do dia 29 e, eventualmente, fazer também uma sessão no dia 30. Lembrando que nós temos medidas provisórias também, com prazo de vencimento, que precisarão ser apreciadas pelo Senado. Nós vamos buscar apreciar todas as medidas provisórias. O senhor pode adiantar algum projeto que também está no radar para poder ser pautado ou algum outro tema? Ainda não. Há diversas reivindicações das bancadas, dos líderes, né? São inúmeros pedidos de pauta. Nós vamos avaliar o que é mais urgente, o que é conveniente. Esse período eleitoral é sempre um período mais difícil para apreciação de matérias, então vamos buscar ter projetos que tenham o máximo de consenso possível, mas ainda não há uma definição específica sobre o projeto. Certamente esse do rol taxativo, já aprovado na Câmara, estará na pauta, porque já foi feito um compromisso nosso com as lideranças partidárias para que ele seja apreciado. Presidente, bom dia. Ontem o presidente Bolsonaro disse que vai respeitar o resultado das urnas se as eleições forem limpas, mas ele não explica muito bem como é que usou essa retórica. Como é que o senhor vê esse tipo de declaração? Veja, eu considero que as manifestações dos candidatos do processo eleitoral é muito difícil na presidência do Senado fazer comentários em relação aos argumentos de candidatos, em entrevistas e em debates. Mas em relação a essa premissa específica, de que o resultado será respeitado desde que as eleições sejam limpas, eu pressuponho com muita naturalidade, as eleições serão limpas e evidentemente serão limpas, e serão regulares, serão normais. E cabe unicamente ao Tribunal Superior Eleitoral informar a lisura do processo eleitoral. Então, eu não tenho dúvida, o processo eleitoral ocorrerá dentro da normalidade, será, portanto, uma eleição limpa e, obviamente, o resultado será respeitado conforme afirmou o próprio presidente da República, que é candidato. Então, eu tenho muita tranquilidade com isso, confiança no sistema eleitoral, confiança nas urnas eletrônicas. Desde 1996, nós passamos por esses mesmos processos eletrônicos de votação com resultado fidedigno do que é a vontade popular. Não vai ser diferente em 2022, portanto, o resultado será respeitado. Sobre o marco legal das garantias, tem chance de entrar na pauta na próxima semana ou não? Eu acho difícil esse projeto ser pautado na semana que vem. Nós estamos avaliando se ele deve ser submetido primeiro a uma comissão da Casa, então não há uma definição de pauta, é provável que ele não seja pautado no dia 29. Presidente, só completando a pergunta do Renan, o fato do presidente falar, eu vou respeitar o resultado das eleições se as eleições forem limpas, isso denota a possibilidade de elas não serem limpas. O que o senhor teria a dizer sobre esse aspecto de que o presidente da República, mais uma vez, levanta dúvidas sobre o processo eleitoral e, se não considerar que as eleições forem limpas, não vai respeitar o resultado? Olha, isso está dentro de um subjetivismo do que se considera limpa ou não. As eleições pelo sistema eletrônico de votação são eleições seguras, confiáveis, já testadas, não há motivo de desconfiança em relação a isso, não há justa causa para qualquer tipo de afirmação em sentido contrário. Portanto, nós temos plena e absoluta segurança de que esse processo eletrônico de votação vai dar o resultado correto. Então, isso são eleições realizadas dentro da normalidade. E dentro de uma normalidade, o resultado, evidentemente, será respeitado, porque não há mínima razão para se desconfiar do resultado. Então, eu vejo com
com tranquilidade o que está por vir, que nós vamos ter eleições, as eleições vão ocorrer dentro da normalidade, o resultado será cumprido. E no dia 1º de janeiro, eu repito, o Congresso Nacional estará reunido para dar posse ao eleito, seja quem for. O senhor tomou conhecimento de uma operação da Polícia Federal em que alvos são empresários bolsonaristas? Eu queria que o senhor comentasse. Não tenho conhecimento, não tive conhecimento dessa operação. Mas sobre esse aspecto de empresários, enfim, acharem melhor um golpe de Estado do que o resultado das eleições, como é que o senhor considera isso? Porque eles são empresários importantes e conhecidos no país. Olha, eu acho que qualquer pessoa, independente de ser empresário, famoso ou não, conhecido ou não, eu acho que toda pessoa que prega retrocesso democrático, atos institucionais, volta da ditadura, está redondamente equivocado, é um desserviço ao país, é uma traição à pátria e isso, obviamente, tem que ser rechaçado e repudiado com toda a veemência pelas instituições. Agora, por outro lado, a nossa democracia está tão assimilada, está tão forte, institucionalizada pelas instituições e pela sociedade, que eu considero esses arroubos que precisam ser repudiados, né, evidentemente, mas eles, de fato, não fazem gerar um risco concreto à nossa democracia. São manifestações infelizes que devem ser rechaçadas. Obrigado. Obrigada.